Deus, o estilista. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gênesis 3, 21. Todos nós que professamos ser nascidos do Espírito de Deus, concordamos que temos de rejeitar a nudez pecaminosa e praticar a modéstia. Mas a Bíblia oferece um padrão objetivo para ambas? Creio que sim. A dificuldade está em definirmos os termos com exatidão bíblica e não com opiniões pessoais. As Escrituras identificam a Deus como o soberano Criador de todas as coisas, bem como o Criador e idealizador das roupas. O relato bíblico referente à origem das vestes e os subsequentes exemplos de roupas fornecidos pelas Escrituras nos ensinam, pelo menos, uma máxima simples. Deus idealizou as roupas para cobrir o corpo e não apenas algumas partes especiais. Observe, isto não é um argumento de defesa para um retorno à moda de roupas dos tempos bíblicos. O exemplo que citamos apenas sugere o propósito e a função das vestes e a área aproximada do corpo que elas deveriam cobrir. 1. Quando não havia roupas. Gênesis 2:25 afirma: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É importante compreender que no começo a nudez não era algo vergonhoso. De fato, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Embora Adão e Eva estivessem nus, eles não tinham qualquer senso de humilhação ou desgraça pública. A nudez do casal era algo muito bom porque Deus os criara daquela maneira. Nessas circunstâncias, eles não precisavam de roupas. Então, o que transformou nudez boa em algo vergonhoso? E por que Deus mesmo cobriu o corpo do homem? Considere atentamente as seguintes respostas. Segundo ponto. Quando Deus lhes deu roupas. A nudez era boa, até que Adão e Eva se rebelaram contra Deus. Nesse momento o pecado entrou e, em consequência, a vergonha. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gênesis 3, 7, 10 e 21. Como resultado da queda de Adão e Eva no pecado, Deus lhes cobriu a nudez. O reconhecimento do pecado transformou a experiência de nudez boa em vergonha humilhante e aflitiva. Vergonha e infelicidade entraram na história, que felizmente não terminou ali. Em sua grande misericórdia, Deus providenciou uma coberta graciosa. O principal ensino deste relato é a sua aplicação espiritual ou evangélica. Adão e Eva perderam sua posição de justiça diante de Deus e se tornaram nus em seu pecado. Deus matou animais e fez vestes de peles para cobrir graciosamente Adão e Eva, depois de tentarem deploravelmente cobrir a si mesmos com cintas feitas por suas próprias mãos. Este belíssimo tipo de misericórdia e graça de Deus cumpriu-se posteriormente no sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. Thomas Boston comentou: Firmados em bases mais seguras, podemos observar que nossos primeiros pais fizeram suas primeiras vestes e que, em seguida, Deus lhes fez vestes eficazes quanto à sua utilidade. Disso, podemos aprender sobre a completa insuficiência de nossa justiça própria para cobrir a nudez espiritual e a absoluta necessidade da justiça de Deus, a justiça imputada, com toda a sua capacidade de vestir adequadamente a alma pecaminosa.
Deus usou esse acontecimento literal para nos ensinar uma verdade espiritual. Ele substituiu as cintas de Adão e Eva por túnicas de peles. Embora Adão tenha coberto seus quadris, Deus o cobriu do pescoço aos joelhos. Isto é bastante significativo. A obra das mãos de Adão, quer no sentido espiritual a obra de justiça, quer no sentido físico a nudez, foi inaceitável a Deus. Somente a vestimenta que Deus mesmo providenciou foi suficiente para satisfazer a ambos os sentidos. Enquanto Adão cobriu determinadas partes, o Senhor Deus cobriu o corpo de Adão. Vincent Alsop observou: nossos primeiros pais, na provisão precipitada que fizeram para cobrir a sua vergonha, se preocuparam apenas com cintas. Mas Deus, que tinha concepções adequadas da necessidade de Adão e Eva, do que era preciso para suprir-lhes, das normas de decência e do que poderia satisfazê-las completamente, providenciou túnicas para Adão e Eva, de modo que todo o corpo fosse coberto e ocultado. Embora não tenhamos qualquer imagem das vestes de Adão e Eva, a palavra traduzida por vestimenta é usada em todo o Antigo Testamento para expressar a ideia de uma veste semelhante a uma túnica. Em Gênesis 3:21, a palavra é kutonei, que vem de uma raiz incomum que significa cobrir. Era a veste comum usada por homem e mulher, conforme percebemos nas vestes de peles usadas por Adão e Eva. Esta vestimenta, semelhante a uma camisa, geralmente tinha mangas longas e se estendia até o tornozelo, quando usada como veste formal. Os trabalhadores comuns, escravos e prisioneiros usavam uma túnica mais curta, às vezes até os joelhos, sem mangas. Alguns dicionários famosos dizem que esta vestimenta era a roupa mais comum usada por homem e mulher, próxima ao corpo. Era uma vestimenta comprida, semelhante a uma camisa, feita geralmente de linho. A túnica de Adão havia sido feita de pele. A cotonê se assemelhava a uma túnica romana, correspondendo quase que ao nosso blusão, indo sempre até abaixo dos joelhos e, quando feita para ocasiões que exigiam vestes formais, chegavam quase até o chão. Enquanto o modelo mais simples não tinha mangas, indo somente até os joelhos. Outra descrição nos diz que a cotonê era feita de linho ou de lã, chegando até os joelhos ou aos tornozelos. Todas essas fontes concordam neste fato a respeito da cotonê. Ela cobria o corpo desde pelo menos o pescoço até os joelhos, enquanto às vezes alcançava o meio da panturrilha ou ia até os pés. O importante de lembrarmos é que este foi o modelo de Deus para cobrir a vergonha desde Adão e Eva. Em outras palavras, Deus não fez um biquíni de peles, a fim de ilustrar a nossa justiça e salvação. Além disso, esta não foi a única ocasião em que ele usou este modelo. Terceiro ponto: quando Deus outorgou as vestes sacerdotais. Deus não somente ordenou que os sacerdotes cumprissem o seu ofício sagrado, mas também delineou as vestes sagradas deles. Ele disse a Moisés: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Êxodo 28, 3-4. Assim, Deus, o primeiro estilista, cobriu os sacerdotes, como fizera com Adão e Eva. Quarto ponto: quando Deus usou roupas. O Senhor Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Uma pergunta correta seria:
quando Deus se tornou carne, o que ele vestiu? A resposta desta pergunta é digna da seguinte citação de Alfred Edersheim. 3 ou provavelmente 4 peças constituíam a vestimenta. Primeiramente havia a roupa de baixo chamada chaluk ou kituna, na Bíblia ketoné. A chaluk poderia ser feita de linho ou de algodão. Os sábios a usavam longa até os pés, era coberta por uma veste superior ou talit, que ficava a um palmo dos pés. A chaluk ficava próxima ao corpo e não tinha aberturas, exceto para o pescoço e os braços. Na parte mais baixa, a chaluk tinha um tipo de bainha. Possuir apenas uma dessas túnicas ou vestes de baixo era um indicativo de pobreza. Por isso, quando os apóstolos foram enviados em uma missão temporária, eles foram instruídos a não levarem 2 túnicas. Bem parecida, se não idêntica à chaluk, havia a roupa antiga mencionada no Antigo Testamento como ketoné, a qual corresponde à palavra grega chiton, visto que a roupa usada por Nosso Senhor e as roupas sobre as quais ele falou aos apóstolos eram designadas pelo vocábulo chiton, concluímos que ele representa a popular ketoné ou rabínica kituna. Esta poderia ser feita de quase todo o material, inclusive couro, embora fosse geralmente feita de lã ou linho. Podemos agora ter uma ideia da aparência exterior de Jesus naquela manhã primaveril, quando estava entre a multidão em Cafarnaum. Podemos imaginar com certeza que ele saíra com as vestes comuns, embora não com as mais ostentosas usadas pelos mestres judeus da Galileia. A chaluk, ou mais provavelmente a kituna, a roupa de baixo, devia ser bem justa, descendo até os pés. A kituna não era usada somente pelos mestres, mas também era considerada absolutamente necessária para que alguém lesse ou ensinasse publicamente as escrituras ou exercesse qualquer função na sinagoga. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, vindo em carne, cobriu-se da mesma maneira como havia coberto Adão e Eva, bem como os sacerdotes. Cristo é um bom exemplo para nós? Quinto ponto. Quando Deus outorga vestes aos santos no céu. O apóstolo João nos dá uma visão dos santos no céu. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Apocalipse, capítulo 6, versículo 11 e capítulo 7, versículos 9, 13 e 14. Esta vestidura era uma túnica exterior folgada, masculina, que se estendia até aos pés, usada por reis, sacerdotes e pessoas nobres. Os dicionários identificam esta vestidura como uma túnica longa e folgada, ou como a veste exterior longa e folgada, e às vezes identificam-na com a túnica especial dos sacerdotes. Parece então que a Bíblia realmente oferece um padrão para as vestes do corpo. Desde as túnicas de pele que Deus entregou a Adão e Eva, até as túnicas que ele projetou para os sacerdotes, desde as vestes de Jesus Cristo até as vestimentas brancas dos santos na glória, temos um testemunho coerente. O Antigo e o Novo Testamento revelam que o povo de Deus, na terra e no céu, usou roupas que lhes cobriam desde o pescoço até abaixo do joelho, incluindo provavelmente a panturrilha ou chegando ao tornozelo. Estas passagens, juntamente com muitas outras, indicam que os crentes têm um padrão para cobrirem seu corpo, especialmente quando se reúnem coletivamente para adorar o Deus vivo. João Calvino comentou: uma vez que as vestes constituem um assunto indiferente, tal como todos os assuntos exteriores, é difícil estabelecer um limite no que diz respeito até que ponto devemos ir. Pelo menos podemos estabelecer isto com certeza.
Temos de reprovar tudo o que em nosso vestir não está de acordo com a modéstia e a sobriedade. Ele está correto, é difícil estabelecer um limite fixo, mas, visto que Deus mesmo cobriu Adão e os sacerdotes e que Cristo se vestiu como vestiram-se os santos do céu, não temos um padrão perfeito de modéstia e sobriedade? Quando os crentes não têm uma ordem escrita na Bíblia, nossa prática normal é examinarmos o perfeito relato de Deus, a fim de encontrarmos um princípio do qual extrairemos uma conclusão apropriada. Se rejeitarmos esta prática, onde encontraremos um padrão de modéstia? O que quer que aprendamos destes relatos bíblicos, é óbvio que as roupas cobriam o corpo, especialmente na adoração. Desejo enfatizar novamente, meu argumento não é a favor de um retorno à moda de vestir túnicas. Eu estou argumentando em favor da relação entre as roupas e a modéstia. Adão, os sacerdotes, Jesus Cristo e os santos glorificados, todos nos indicam um fato evidente: o povo de Deus deve se cobrir. E o modelo bíblico sugere um padrão de veste que se estende pelo menos do pescoço até abaixo dos joelhos.